Safra de grãos pode bater novo recorde em 2025. Nova projeção da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, fala em uma colheita total na casa de 325 milhões de toneladas. Alta de 9% ou 28 milhões de toneladas a mais que em 2024, quando o clima ruim, com excesso de chuva em algumas regiões e de calor em outras, prejudicou bastante as lavouras. A área de cultivo deve crescer cerca de 2% para 81 milhões de hectares, o que quer dizer que a possível safra recorde será puxada mais por uma alta de 7% no rendimento das plantações, exatamente por conta do clima mais favorável em 2025. O gerente da Conab, Fabiano Vasconcelos, destaca o crescimento da safra de milho, cuja colheita total deve pular de 115 para 122 milhões de toneladas. A área do milho primeira safra ela reduz em relação à última temporada. No entanto, as condições climáticas elas foram bem melhores para o milho primeira safra. E o milho na primeira safra ele expressa aí essa recuperação de produtividade com um aumento na produção quando se compara com a safra anterior. E para o segunda safra, que é o principal safra do milho, aí sim a estimativa é de um aumento de área e aí associadas às melhores condições climáticas previstas do que na última safra, a Conab espera aí uma recuperação também na produtividade, em que possa acontecer ali alguma coisa ser semeada fora da janela ideal de plantio. Destaque também para a soja, cuja colheita pode pular de 147 para 166 milhões de toneladas. Entre as culturas cuja produção deve crescer, ainda estão amendoim, algodão, arroz e feijão, por exemplo. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Brasil despenca no ranking da democracia. Na lista elaborada pela empresa de inteligência The Economist, o país ocupa agora a posição de número 57, depois de perder 6 colocações. O capítulo dedicado ao Brasil se chama Democracia Brasileira em Risco. Segundo o estudo, isso porque a polarização política aumentou na última década e, portanto, gerenciar o impacto das mídias sociais na democracia tem sido problemático. O documento destaca que a Suprema Corte passou dos limites e que a questão chegou ao auge em agosto de 2024, quando o Supremo Tribunal Federal ordenou o bloqueio ao X por considerar que representava uma ameaça direta à integridade do processo democrático antes das eleições. A The Economist ressalta que restringir o acesso a uma grande plataforma de mídia social dessa forma por várias semanas não tem paralelo entre países democráticos. Além disso, considera que a censura de um grupo de usuários ultrapassou os limites do que pode ser apenas uma restrição razoável à liberdade de expressão, principalmente no meio de uma campanha eleitoral. Quem lidera o ranking da democracia é a Noruega. Na sequência vem Nova Zelândia e Suécia. As piores posições são ocupadas por Coreia do Norte, Mianmar e Afeganistão. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O Programa Nacional de Estradas Rurais, o PRONER, anunciado pelo governo no último dia 26, tem como um dos objetivos abrir 10 mil quilômetros de estradas rurais por ano. Outra meta é alcançar uma média nacional do índice de condição da malha do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes de 60% até 2030. A iniciativa foi apresentada com a intenção de promover a expansão e recuperação de estradas vicinais, fundamentais para o escoamento da produção agropecuária. A portaria que trata da medida foi assinada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e publicada no Diário Oficial da União. A ideia do programa é conectar regiões produtoras aos centros consumidores e aos aparelhos logísticos de exportação, como destaca Fávaro ao afirmar que o projeto vai contribuir para o processo de produção e fornecimento de alimentos para a população. A execução do programa será coordenada pela Subsecretaria de Orçamento, Planejamento e Administração, vinculada à Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura e Pecuária.
Vale destacar que a subsecretaria ficará responsável por editar instruções normativas para definir critérios de priorização no uso de créditos orçamentários. A implementação do projeto deve ocorrer em parceria com organizações públicas, privadas e internacionais. Diante disso, serão aplicados recursos públicos e avaliações periódicas dos resultados e impactos gerados. Reportagem Marquesan Araújo. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Cerca de metade dos apostadores online comprometem parte da renda em plataformas da internet de jogos e apostas e, inclusive, fazem empréstimos e retiradas de aplicações financeiras para poder jogar. Foi o que revelou uma pesquisa realizada pelo Procon de São Paulo. 1.533 pessoas participaram da pesquisa, que foi realizada entre os dias 3 de dezembro do ano passado e 8 de janeiro deste ano. 251 delas afirmaram fazer apostas ou jogar online, e entre elas 48% reconheceram que comprometem parte significativa da renda com esse tipo de atividade. Além disso, 7 em cada 10 disseram que até o momento da pesquisa tinham perdido mais dinheiro do que ganhado nessas plataformas, e 4 em cada 10 estão atualmente endividados por causa dos jogos e apostas. Em relação ao gasto mensal médio nessas plataformas, a maioria disse gastar até R$100, mas 2 de cada 100 comprometem mais de R$1.000 mensais jogando e apostando online. Além disso, 63% dos participantes informaram que já enfrentaram problemas com as plataformas, sendo as queixas mais frequentes a recusa da empresa em efetuar o pagamento do prêmio, o envio constante de mensagens incentivando os jogos e as apostas e regras confusas em relação ao jogo e aos prêmios. O órgão paulista de proteção e defesa do consumidor considerou alarmantes os resultados da pesquisa e defende a necessidade de uma ampla ação de conscientização em meios digitais para alertar os consumidores sobre o risco das chamadas bets e como os apostadores podem solicitar ajuda dos órgãos de defesa do consumidor nos casos em que houver infração de seus direitos. O Procon alerta ainda que é fundamental que o consumidor saiba de todas as regras e também dos riscos de cada modalidade de jogar e apostar online, ofertadas e autorizadas a atuar no mercado nacional. Da Rádio 2, Milena Abreu. O Ozempic pode diminuir o desejo e o consumo abusivo de álcool, é o que mostra uma pesquisa da Universidade do Sul da Califórnia. De acordo com o estudo, a semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic, indicado para diabetes, e do Wegovy para tratar a obesidade, diminui a vontade por bebida alcoólica, a quantidade e a frequência de consumo excessivo. A substância substitui a ação de um hormônio chamado GLP-1, que é produzido naturalmente no intestino. A atuação dela é no hipotálamo, que é responsável por controlar a saciedade no fígado e no pâncreas e estimula a produção de insulina. Isso faz com que a pessoa se sinta satisfeita e leva a uma diminuição de até 40% na ingestão de calorias, dependendo da dosagem. Nos Estados Unidos, cerca de 178 mil mortes por ano são atribuídas ao álcool por consequências hepáticas, cardiovasculares e câncer. O estudo confirma uma observação comum feita por muitos pacientes e médicos desde que o Ozempic e remédios semelhantes se tornaram populares, que as pessoas que iniciam injeções semanais de semaglutida para obesidade ou diabetes têm como efeito colateral perder o desejo por álcool. Na Rádio 2, Fabiola Altran.
O projeto do senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro prevê tipificar o furto de celular como crime qualificado e, assim, dobrar a pena prevista, passando para a pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Hoje, o furto está previsto no artigo 155 do Código Penal e a pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. A motivação para o PL 494 de 2025 veio de dados da segurança pública que mostram que no Brasil, um celular é roubado ou furtado a cada 33 segundos. Os números são do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado em 2024 e que traz dados de 2023. Segundo o documento, em 2023, 107 aparelhos de celular foram roubados ou furtados por hora, que representa um total de 937.294 celulares que foram parar nas mãos de criminosos. Mais do que um aparelho para fazer e receber ligações, o smartphone hoje é um computador portátil que carrega consigo infinitas informações. Para o senador Flávio Bolsonaro, esse tipo de crime implica numa potencial invasão de privacidade, provocando danos à segurança das pessoas e também à integridade emocional das vítimas. O parlamentar ainda ressalta que o avanço dos criminosos na invasão dos aplicativos de bancos nos aparelhos tem resultado em prejuízo financeiro. Em alguns casos, os bandidos conseguem até mesmo esvaziar as contas das vítimas. O projeto ainda aguarda para ser despachado na mesa do Senado e então nas comissões. Reportagem Lívia Brás. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907. O déficit atuarial da gestão previdenciária dos municípios paulistas ultrapassa 45 bilhões de reais. Os dados foram divulgados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dos 218 municípios que possuem regime próprio de previdência social ativo, 199 contam com déficit atuarial ou déficit financeiro. O déficit atuarial é a diferença entre os ativos e os compromissos de um regime próprio de previdência social, ou seja, trata-se da situação na qual os ativos desse regime não são suficientes para cobrir as obrigações futuras. O relatório faz parte da nova atualização do Índice de Efetividade da Gestão Previdenciária Municipal de 2024, com base em dados de 2023. Na comparação com o levantamento anterior, com dados de 2022, quando o déficit atuarial foi de 36 bilhões de reais, houve um salto de aproximadamente 25%. De acordo com o indicador, dos municípios analisados, pela primeira vez nenhuma gestão foi considerada altamente efetiva, com nota A+. 51 cidades registraram a nota C, consideradas com baixo nível de adequação. Na comparação com o levantamento anterior, houve um aumento de 31% na quantidade de cidades que obtiveram esse patamar. Somente 23% das administrações foram consideradas muito efetivas, com nota B+. Outros 83 municípios se enquadram na nota B, como efetiva. Já 15% das gestões do quadro receberam a nota C+, o que significa que estão em fase de adequação. Reportagem Marquesan Araújo. Pontos do direito agrário, hoje definidos por legislação federal, poderão passar a ser regidos pelos estados. Pelo menos é isso que propõe o projeto de lei complementar 2 de 2025, que autoriza os estados a tratar de cooperativismo, uso e manejo do solo, contratos agrários, regularização fundiária e modelos inovadores de regulamentação para o setor agropecuário. A motivação do projeto, segundo o autor, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, é que a uniformidade do tratamento atualmente dado aos aspectos agrários não reflete a diversidade econômica, ambiental e social do país. O PLP 2 de 2025 deverá passar ainda pelas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e de Constituição e Justiça e de Cidadania, para então ser votado em plenário. Se aprovado pelas duas casas e sancionado pelo presidente Lula, vira lei. Reportagem Lívia Brás. Desde janeiro, mais de 200 pessoas morreram vítimas de cólera em Angola.
No total, foram registrados 5.749 casos da doença, de acordo com o Ministério da Saúde do país. Um boletim epidemiológico divulgado pela pasta mostra que 204 pessoas morreram de cólera em 2025 e que são quase 100 os novos casos. A província de Luanda lidera as notificações, depois vem a de Bengo. A doença afeta o intestino delgado e é causada por uma bactéria. É transmitida por meio do consumo de água ou alimentos contaminados pelo bacilo. A cólera é uma doença ligada à falta de higiene e saneamento básico. Os sintomas começam com uma diarreia leve, que tende a evoluir se não houver tratamento. Além disso, incluem náuseas e vômitos, dores e cólicas abdominais, desidratação, letargia, sede excessiva, baixa pressão arterial e arritmia cardíaca. O diagnóstico é feito por exame de fezes. O surto de cólera já atinge mais da metade das províncias do país. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Entre janeiro e fevereiro de 2025, a quantidade de setores industriais otimistas aumentou de 5 para 10. É o que revela o Índice de Confiança do Empresário Industrial, o I6 Setorial, publicado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. O ICEI também apresentou elevação em todas as regiões do Brasil. A maior recuperação ocorreu entre as indústrias do Norte, onde o índice subiu 1,5 ponto. Na sequência, aparecem empresas do Centro-Oeste e do Nordeste, com altas de 1,2 e 0,8 ponto, respectivamente. O índice também aumentou nas fábricas do Sul, com salto de 0,6 ponto, e do Sudeste, com aumento de 0,2 ponto. Apesar do avanço geral, 18 setores ainda estão pessimistas, enquanto um se mostra neutro. De acordo com o levantamento, este mês, 7 setores migraram de um estado de falta de confiança para um estado de confiança. Entre eles estão couros e artefatos de couro, calçados e suas partes, biocombustíveis e produtos químicos. Segundo a especialista em políticas e indústria da CNI, Cláudia Perdigão, mesmo com o quadro otimista, ainda existe na percepção do empresário industrial um cenário de dificuldade. A maior parte dos setores continua ainda abaixo da linha dos 50 pontos, estão sinalizando que o empresário industrial ele continua ainda com falta de confiança, continua apresentando ainda alguns sinais de receio com relação ao ambiente econômico. Contudo, esse avanço no mês de fevereiro mostra que a gente pode aguardar, então, de repente, uma recuperação nos próximos períodos. A pesquisa mostra ainda que o índice apresentou uma recuperação entre as empresas de todos os portes, com um salto de 0,7 ponto nas pequenas e 0,5 ponto nas médias e nas grandes. Reportagem Marquesan Araújo. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com